Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Jan, ou A Alma, do escritor russo Andrei Platonov. Inédito aqui no Brasil e continua inédito, porque essa edição aqui é lá de Portugal, da editora Antígona, tradução direto do russo e pelo Antônio Pescada, que é como se fosse um Boris Schneider lá de Portugal. O cara é o melhor, assim como o Boris também era o melhor. Então, na minha opinião, claro. Mas a editora 34 aí, em 2018 provavelmente fará um grande lançamento desse escritor. Aguardem, literatura russa de altíssima qualidade. Mas vamos falar um pouco aí sobre o Andrei Platonov. Nasceu em 1899 em Voronezh, na Rússia. Ele foi um dos primeiros escritores, russos a se lançarem depois da Revolução de 1917, Revolução Russa. O grande lema de Andrei Platonov, escritor contraditório, que ele era comunista, nem por isso deram um aval para ele poder publicar o que ele queria. As suas obras foram proibidas por causa da contradição dele. Ele era comunista, ele tinha uma posição cética diante da relação da coletivação e principalmente ele era contra o regime stalinista. Então, por isso, ele foi proibido na União Soviética. As obras do Platonov foram lançadas só depois da morte dele. As grandes obras, quer dizer. Por que ele era contraditório à Revolução? Porque ele acreditava que a Revolução libertaria o espírito popular. Ele queria um governo popular, o povo em primeiro lugar. A história mostra o contrário, do que foi o regime stalinista. Filho de um metalúrgico, é o mais velho de 10 irmãos, começou a trabalhar cedo, desde os 13 anos de idade, sempre lá na ativa. Ele serviu o Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa e serviu como correspondente de guerra. Em 1919 ele começou a colaborar como poeta, crítico literário, ensaísta por alguns jornais. Entre 1927 a 1930, o Andrei Platonov ele criou as suas obras mais significativas. Entre elas, Escavação. A Escavação, ou traduzido como O Poço em algumas outras línguas, que trata de um romance anti-utópico, muito filosófico, funciona como uma paródia social ali e principalmente uma crítica ao governo da União Soviética. Essa obra e as outras, teve uma outra obra também chamada Chevergun, que também mesmo espírito assim, da questão da crítica à União Soviética, bem filosófica também. Isso é uma das características do Platonov, a questão da filosofia dentro das suas obras, principalmente o existencialismo. Ele usa bastante uma forma assim de como se fosse erros gramaticais na sua escrita mesmo, porque ele queria aproximar a sua escrita do povo, o jeito que o povo fala, para o povo ali, principalmente o rural da Rússia, eles se encontrarem dentro da obra do autor, E essas obras nunca foram publicadas enquanto na vida do autor. Só depois que ele morreu, essas obras vieram à tona. Tipo assim, depois de muito tempo mesmo, que nem Jan, ou A Alma, essa obra foi publicada em 1999 na Rússia, que foram obras inovadoras, Foram obras ali que tocaram o cerne da questão, causaram estranhamento, causaram questionamentos, principalmente revoltas, principalmente pelo Estado. O Stalin, uma vez, ele disse o seguinte sobre o Platonov: um escritor talentoso, porém bastardo. Então Platonov viveu com esse conflito, diante das ideias que ele acreditava, do comunismo, do marxismo, do socialismo. E por isso, durante um tempo, ele criou uma certa depressão, ficou muito depressivo, começou a criticar mesmo o governo stalinista, Em 1938, o seu filho foi preso, Teve lá uma acusação sobre ele, e na cadeia ele desenvolveu a tuberculose. E o Platonov passou a cuidar do filho dentro da cadeia, e o seu filho veio a morrer. E o Platonov, infelizmente, ele pegou a própria doença do filho, a tuberculose. Ele foi contagiado, e essa doença o derrubaria depois de algum tempo, em 1951.
E o tema central nas obras do Platonov foi a morte. Ele sempre lidou com essa questão da morte nas suas obras, porque ele acreditava que depois da morte via a ressurreição. E a ressurreição só aconteceria com as ideias comunistas. O comunismo, para ele, era a ressurreição da sociedade, do povo. Lógico que o autor se decepcionou fortemente com essas ideias, mas está aqui. Andrei Platonov, gente. Mas vamos falar sobre Jan ou a Alma. Essa obra aqui que é simplesmente fascinante. O pessoal fala, nossa, você fala muito fascinante nas suas resenhas, nos seus vídeos. Mas, gente, eu tô fascinado pelas obras literárias do leste europeu. Muitos só conhecem Dostoiévski, Tolstói. Gente, existe uma infinidade de autores do leste europeu ricos. Assim, e o Platonov é um dos autores que vocês deveriam conhecer. Essa obra foi publicada a primeira vez em 1999. Ela está ligada à expedição que alguns autores, escritores russos, fizeram uma expedição em 1934, o Turquemenistão. Então alguns escritores foram parar naquele lugar e, diante de tantas tribos nômades, de tantas culturas diferentes, eu acho que serviu de inspiração para o Platonov. Jan ou a Alma vai contar a história de luta e obstinação de Nazar Tchagataev, um jovem idealista que foi criado em Moscou. Pertenceu a uma tribo nômade chamada Jan. Foi afastado quando criança, sua mãe o abandonou. Com isso, acho que o Estado cuidou dele, deu toda a educação. E depois de formado, Tchagataev teve uma missão do Estado. Ele deveria ir atrás dessa tribo nômade, porque existia uma especulação que esse povo estava extinto. Os Jans eram uma remota tribo que habitava ali um pedaço ali do Cazaquistão. A missão de Tchagataev, além de resgatar o povo, era ensinar o socialismo. Então lá na fronteira com o Afeganistão ele encontra o povo, um povo vivendo na miséria, assim, sobrevivendo aos infernos, que é fome, miséria, pobreza, tantos outros males, que vêm sobre o ser humano, praticamente à beira da extinção. Apenas com 40 e poucas, não se sabe o número certo, mas 40 e poucos habitantes ou pessoas dessa tribo. E esse livro vai narrar praticamente o êxodo, É um êxodo aqui, uma travessia diante dos desertos, o povo se alimentando com restos de plantas, restos de animais, ossos, e para saciar a sede, muitas vezes o próprio Tchagataev, que sofreu na pele as duras consequências da pobreza, da miséria, comendo areia para saciar a sede. São cenas assim bem trágicas mesmo, assim, que chocam o leitor, principalmente a parte também que ele encontra a sua mãe, mas a sua mãe muito velha, muito debilitada, acaba falecendo nessa travessia, e assim mostra como que ela foi enterrada. Tem partes aqui da narração em que o Tchagataev teve que fingir de morto no deserto. Existiam as águias que estavam se alimentando do povo que sucumbia nas areias, que morriam. E ele ali se fingia de morto para essas aves virem atacar. E ele com o revólver acabou atingindo, matando essas aves, dando alimento para o povo. E assim vai seguindo na sua dificuldade. É uma obra assim que trouxe uma coisa que poucas obras trazem para mim, que é a catarse. Uma verdadeira purificação mesmo da alma. E a alma aqui tem um papel fundamental nessa obra. Surpreende o leitor a narração do Platonov, porque nós vemos ali no personagem Nazar, nós sentimos como personagem. É fascinante essas obras, como se sentíssemos nós mesmos as dores, as consequências, as fragilidades do personagem. E diante daquela travessia do deserto, o povo morrendo, o Tchagataev na beira da sua loucura emocional, dizendo onde eu fui parar. É aí que a obra surpreende mais o leitor, porque
o protagonista dessa obra, na mais profunda solidão, uma voz que estava esquecido dentro dele. E é disso que essa obra trata, de ouvir a alma. É daquelas obras que deixam um sentimento em ti. Toda vez que você for ler alguma obra, uma passagem, alguma coisa, você vai lembrar. Eu me peguei vendo, às vezes, situações do dia a dia, pessoas pedindo dinheiro, na miséria, e lembrava as descrições de Andrei Platonov. É fascinante, gente. Esse foi o livro da semana. Jan ou a Alma, Andrei Platonov. Até mais.